Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade no nosso conteúdo, tá? Quero que vocês peguem a apostila lá na página 14 e nós vamos falar agora um pouquinho, nós já vimos, né, o que é energia cinética, o que é energia potencial gravitacional e o que é energia elástica, potencial elástica, né? Então só para dar uma revisada, ó. A energia cinética, gente, é aquela energia que existe durante o movimento, tá? Quando os corpos estão em movimento, movimento efetivo, tem que ter velocidade e ela não pode ser armazenada. Já a energia potencial pode ser armazenada e a gente está estudando duas situações diferentes. A gravitacional, que é sempre que o objeto tem altura, né? E a elástica, que é sempre que o objeto tem, quando a gente está falando do estudo de molas ou de objetos com elasticidade. Tá? Então a gente estudou esses três tipos de energia até agora. A energia cinética é calculada fazendo m vezes v ao quadrado sobre 2. A energia potencial gravitacional é calculada fazendo m vezes g vezes h, né? Porque é o do trabalho da força-peso. E a energia potencial elástica é calculada fazendo k vezes x ao quadrado sobre 2, porque é o trabalho da força elástica. Tá? Agora nós vamos ver os teoremas que relacionam trabalho com energia. Então vejam essa situação a seguir aqui, gente. Ó, eu tinha um objeto aqui que estava se movendo com uma certa velocidade inicial, tá? Que não tenho valores, mas digamos lá um objeto se movendo com uma velocidade 1 metro por segundo. Aí eu aplico uma força nesse objeto, uma força resultante diferente de zero. O que vai acontecer com esse objeto se eu aplico uma força resultante nele diferente de zero, a favor do movimento? Lá pela segunda lei de Newton, a gente sabe que quando a força resultante é diferente de zero, esse objeto vai adquirir aceleração, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai se mover mais rápido, né? Ele vai sofrer um deslocamento aqui e ele vai parar numa posição... Parar não, ele vai para uma posição para frente com uma velocidade maior, porque se eu apliquei uma força e ele acelerou, essa velocidade inicial aqui aumenta. Tá? Digamos que eu apliquei uma força aqui, a velocidade era 1 metro por segundo e ela passou a ser 3 metros por segundo. Então eu tive uma variação de velocidade devido à aplicação de uma força nesse objeto. Tá? Então essa força transferiu energia aqui, que fez essa velocidade aumentar. Tá? E o que a gente sabe desse teorema do trabalho da energia, gente? Que o trabalho total realizado num corpo é igual à variação da energia cinética. Tá? Então ele tinha uma energia cinética aqui no início, porque ele já tinha velocidade. Mas essa energia cinética aqui mudou, porque a velocidade mudou. Tá? Então, para descobrir o trabalho realizado por essa força F aqui, que foi aplicada no objeto, é só fazer variação da energia cinética. O que é variação, gente? É sempre final menos inicial. Tá? Então, eu vou calcular a energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2 usando a velocidade final, menos mv ao quadrado sobre 2 utilizando a velocidade inicial, tá? Então, energia cinética final menos energia cinética inicial. Quando eu calculo essa variação do quanto que a energia aumentou, eu descubro o trabalho realizado por essa força aqui. Quanto que essa força transferiu de energia ali para realizar esse trabalho com esse deslocamento e com essa variação de velocidade, tá? Então, essa é a nossa primeira fórmula, gente. Ela não está desdobrada. Né? Ela tá só trabalho é igual a variação da energia cinética, mas vocês sabem que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então essa fórmula aqui, na verdade, vocês podem anotar lá do ladinho, vocês têm essa fórmula na apostila, tá? Ela foi deduzida lá e vocês têm na página 16 da apostila essa fórmula. Mas daí logo abaixo vocês têm a fórmula desdobrada. Então grifem lá com o marca-texto de vocês, que normalmente a gente vai usar a fórmula desdobrada, não dessa maneira. Tá? Então fica lá, o trabalho é igual mv ao quadrado sobre 2 final menos mv ao quadrado sobre 2 inicial. Tá? Então eu calculo a variação da energia para descobrir o trabalho da força resultante. Tá? Aí o que eu posso fazer de interpretação aqui desses valores? Então, gente, se o meu trabalho tiver um valor positivo, um trabalho maior que zero, né, na hora que eu faço lá a energia final menos inicial, deu um valor positivo maior que zero. Então, significa que a energia cinética aumentou, né? Porque a final era maior que a inicial. Então, significa que eu estou realizando um trabalho motor, tá? Por exemplo, um carro acelerando, tá? Isso é um trabalho motor. Aí, se o meu trabalho der exatamente igual a zero, significa que a energia cinética se manteve constante.
tá? Então eu não tenho variação da velocidade, na verdade, vai ser aqui um exemplo, o corpo se movendo com movimento uniforme, sem acelerar e nem frear. Não teve variação de energia, não teve realização de trabalho, tá? E se o meu trabalho tiver um valor negativo menor que zero, significa que a minha energia diminuiu, tá, gente? A energia cinética é menor, a final é menor que a inicial. Então, o que está acontecendo? A minha velocidade está diminuindo. Então, um exemplo disso, o trabalho vai ser resistente, né? Porque ele vai ter um valor negativo aqui. Exemplo, o carro freando. Quando o carro freia, a velocidade dele diminui, então eu vou ter menos energia no início do que no fim. Menos energia cinética lá no final, porque o carro está freando, tá? Então, trabalho positivo é motor, trabalho nulo vai ser zero, trabalho resistente é negativo. Então, aqui, exemplo, a velocidade vai aumentar, a velocidade vai se manter constante e aqui a velocidade vai diminuir, tá? Mas aí nós temos um outro teorema, tá? Então, nós sabemos que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Mas agora a gente vai falar do trabalho e da energia potencial, que até então estávamos falando da cinética, né? Agora a gente vai falar do teorema da energia potencial. Aí aqui, gente, são duas, tá? Vai ser tanto a gravitacional quanto a elástica. Essa regrinha aqui é válida tanto para gravitacional quanto para elástica, tá? Então aqui, vocês sabem que tanto a força peso quanto a força elástica são forças conservativas. Lembram que eu falei lá? O que significa uma força conservativa? Que o trabalho para ir de um ponto A até um ponto B independe da trajetória, tá? Só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, o teorema da energia potencial diz o seguinte, gente, que o trabalho de uma força conservativa é igual à variação da energia potencial com o sinal invertido. Por que com o sinal invertido? Porque a energia potencial, normalmente, ela é maior no início do que no fim. Tá? Então, se eu fizer aqui final menos inicial, sempre vai dar um valor negativo. Então, por isso que a gente coloca o menos aqui e inverte a fórmula. Para a energia potencial, eu faço energia inicial menos energia final. Tá? Em vez de fazer final menos inicial, eu faço inicial menos final. Tá? Então, aqui, o trabalho da força peso, por exemplo, para esse objeto ir do ponto A até o ponto B, né? Ele é igual à diferença de energia potencial. Então, eu calculo aqui M vezes G vezes H aqui para o ponto de início. E M vezes G vezes H aqui para o ponto final. Faço um menos o outro e descubro o trabalho da força-peso que atuou aqui para esse objeto descer. Tá? Então, aqui também, deixa eu ver, lá na página 17 da apostila, gente, vocês têm essa formulazinha aqui. Tá? Mas a gente vai utilizar normalmente ela desdobrada. Como que vocês podem desdobrar essa fórmula aqui? Ela vai ficar assim, que o trabalho da força peso vai ser mgh inicial menos mgh final, tá? E o trabalho da força elástica vai ser kx ao quadrado sobre 2 inicial menos kx ao quadrado sobre 2 final, tá? Então, vocês podem copiar lá do ladinho da apostila de vocês as fórmulas desdobradas, porque não tem na nossa apostila, tá? Qual que é a interpretação agora aqui, gente, desse teorema? Então, antes, né, só vamos falar da força conservativa aqui. Então, o que eu tinha dito para vocês, que a força conservativa é toda força cujo trabalho independe da trajetória. Então, aqui a gente tem duas situações, um objeto M caindo em queda livre, que ele vai ter uma descida vertical, tá? Então, eu vou fazer aqui mgh do início menos mgh do final. E aqui ele está descendo através de um plano inclinado, tá vendo? Mas não importa se ele desceu em queda livre ou se ele desceu pelo plano inclinado. Ele saiu da mesma altura e chegou no chão. Então, o trabalho vai ser o mesmo. Aqui não importa que ele está descendo no plano inclinado, eu só vou fazer mgh do início menos mgh do final. Tá? Porque o que acontece aqui, gente, no plano inclinado, o objeto, quando ele está descendo aqui pela hipotenusa, né, pelo lado maior, inclinado aqui do triângulo, a única força que realiza trabalho aqui é o PT, é o peso tangencial que está puxando ele para cá. Porque o PN que age aqui, ele forma 90 graus com o deslocamento, então ele não realiza trabalho, tá? Então, o trabalho para um objeto descer aqui em queda livre ou através de um plano inclinado é o mesmo, contanto que eles tenham saído da mesma altura e chegado no chão, tá? Só importa o ponto de início e o ponto final. Então, aqui para calcular o trabalho nesse caso ou nesse caso, nos dois vocês fariam m vezes g vezes h do início menos m vezes g vezes h do final,
tá? M vezes G vezes H do início menos M vezes G vezes H do final. Nem importa o ângulo aqui, nem nada, tá? Aí a interpretação aqui, gente. Então, se o trabalho for positivo, né, significa que a energia diminuiu, tá? A energia do final é menor que a do início, né? Que é, por exemplo, um objeto em queda livre. Ele está caindo, é um movimento espontâneo, trabalho motor. Se o trabalho for nulo, significa que ou não teve variação de altura ou não teve distensão da mola, tá? A energia do início é igual à do final. Então, a energia se manteve constante. E se o trabalho for negativo, gente, é porque é um trabalho resistente. Então, vai ser, por exemplo, um objeto sendo lançado para cima, né? Que não é um movimento espontâneo. O espontâneo é cair, subir é movimento forçado. Ou então, eu esticar uma mola. Também é um movimento forçado, ele não acontece normalmente, né? Então, aqui, ó, o trabalho motor seria o objeto caindo ou a mola que estava esticada voltando na posição original. Isso é trabalho motor, que acontece espontaneamente. Aqui é quando não varia a altura e nem mola nenhuma vai ser distendida, então não tem variação de energia. E aqui o resistente vai ser o objeto subindo, que é um trabalho forçado, ou uma mola sendo esticada ou comprimida, né, que também é trabalho forçado. Se não tiver aplicação de força, ele não acontece naturalmente, tá? E é isso, tá, gente? A nossa aula de hoje, então, fala sobre isso, os teoremas de trabalho e energia. Então, lembrem lá, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, tá? E o trabalho da força peso e o trabalho da força elástica é igual a menos a variação da energia potencial, tá? Então, o trabalho da força resultante, mv ao quadrado sobre 2 final, menos mv ao quadrado sobre 2 inicial. Trabalho da força peso, mgh final, mgh inicial menos mgh final. Trabalho da força elástica, kx ao quadrado sobre 2 inicial menos kx ao quadrado sobre 2 final, tá? E agora, gente, nós vamos... Eu quero que vocês façam lá da página 18 o exercício 1 como tarefa, tá? E o exercício 1 e 2, tá? Exercícios 1 e 2 tentem lá fazer como tarefa. E daí depois a gente faz a correção e eu faço os demais exercícios junto com vocês, tá bom? Então até a nossa próxima aula.